Olá, ouvintes da Rádio Democracia. Aqui quem fala é Reginaldo Cruz, mais uma vez, sobre a cobertura aí especial sobre a pandemia do coronavírus, que o Brasil está enfrentando aí os desafios que estão colocados, a cobertura importante aqui da Rádio Democracia. E eu conversei também com o professor José Roberto Cabreira, ele que é diretor do Simpro, de Sindicato dos Professores do Ensino Privado aqui de Campinas e região, e também ele é militante do Fórum Popular da Natureza, né? Um fórum que reúne vários militantes e entidades aí em defesa aí do ecossocialismo e em discussão da biodiversidade. O Cabreira traz para a gente aqui uma discussão muito importante também, além dos impactos econômicos e sociais aí da crise do coronavírus, qual é a origem dessa pandemia, né? Qual é a origem desse vírus, desse e de outros que vieram antes, né, com graves também, mas não com toda essa gravidade, como H1N1, a gripe aviária, né, a gripe do porco, e como isso está relacionado aí com a perda de biodiversidade do planeta, né, com a invasão aí da vida selvagem, com a quebra aí da biodiversidade, e como isso tem impactado, né, na ação humana, né, na natureza, né, na biodiversidade, e isso tem trazido uma série de consequências aí para a humanidade, principalmente aí nos grandes centros, né, que agora tem essa pandemia que chega ao mundo todo. Então aí segue uma importante aí alerta, uma importante análise do professor José Roberto Cabreira sobre a questão do coronavírus do ponto de vista da quebra da biodiversidade do planeta. Oi, pessoal. Meu nome é José Roberto Cabreira. Eu sou diretor do Sindicato dos Professores de Campinas e região, sou professor, portanto, e sou militante do Fórum Popular da Natureza. E fiquei muito contente de ter sido convidado aí pela turma da Rádio Noroeste e em poder trocar um pouco de ideias aí sobre esse problema que está afetando a todos os brasileiros e brasileiras nesses últimos dias, né? Então a gente tem muita coisa para conversar a respeito disso. Eu pensei em falar sobre três aspectos que estão relacionados, obviamente, né, acerca da pandemia do coronavírus e como que isso de alguma forma interfere aí sobre a nossa vida e de uma maneira muito intensa, né? Acho que a primeira questão, antes de mais nada, que a gente fica muito conversando sobre as alternativas que existem, mas eu acho que é muito importante a gente olhar para a origem do problema. O coronavírus ele está muito relacionado com um processo de perda mesmo de biodiversidade, né? A gente vive num mundo onde o modelo econômico de produção de alimentos e a sua expansão tem colocado em contato diversos vírus, bactérias e animais que normalmente não estavam em contato. Isso não é de hoje que acontece, obviamente, né? Mas a gente observa isso com uma certa frequência. Então, quando a gente fala sobre perda de biodiversidade, nós estamos falando em espécies de plantas e animais que desaparecem, que originariamente formavam assim um tipo de filtro natural e que hoje em dia vão desaparecendo, vão perdendo. Para vocês terem uma ideia, dentro desses limites que a Terra possui, né, tem um centro de pesquisa na Suécia, Centro de Resiliência de Estocolmo. Ele fala que nós temos vários limites no planeta, né, e esses limites estão sendo ultrapassados. Um deles é a perda de biodiversidade. Só para vocês terem uma ideia, há um limite de segurança. Em torno de 10 espécies perdidas por ano para cada 1 milhão de espécies. Ou seja, espécies sempre desaparecem, mas há uma certa margem, digamos assim, de segurança. E hoje em dia nós estamos trabalhando num patamar de 1.000 espécies perdidas por ano. Óbvio que isso tem um efeito, porque muda completamente o perfil, né, da biodiversidade e, portanto, muitos processos naturais deixam de existir, causando aí problemas que não são pequenos. Quer dizer, na medida em que você deixa de ter esses filtros,
o contato entre espécies passa a ser mais direto. E aí, quando a gente observa como é que é a produção da pecuária em alguns lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo no Brasil, um pouco menos talvez, em algumas outras regiões do planeta, as condições de vida dos animais são muito ruins. Então não é por acaso que a gente teve, por exemplo, recentemente, a tal da gripe aviária ou da gripe suína. Elas não têm esses nomes à toa. Isso está muito relacionado com o ambiente onde elas progridem, né? E não é só na pecuária, a gente vive um problema muito sério também com a expansão da agricultura, que é uma das responsáveis por essa perda de biodiversidade também. Por quê? Você planta num lugar que antigamente tinha muita biodiversidade, hoje tem monocultura, quer dizer, uma única espécie. Em geral, essa única espécie ela é abarrotada de agrotóxicos, muitas delas são de origem transgênica, ou seja, tiveram o seu DNA manipulado e, portanto, são espécies que introduzem na natureza um novo elemento, né? Então a gente tem um ambiente propício para mutações. Eu acho que esse é um problema para a gente pensar. Que talvez essa sequência de gripes que estamos vivendo e outros tipos de vírus, como o ebola, mesmo o HIV e tal, que de alguma forma estão relacionados com essas mutações que estão entre nós. Acho que esse é um aspecto importante. Aí vem o segundo ponto, que é o quê? O que a gente pode fazer com uma certa urgência? A gente sempre olha para o sistema público de saúde, e aí o sistema público de saúde no Brasil está enfermo. Embora o SUS mantenha uma estrutura muito importante de atendimento, ele vem sofrendo cortes há muito tempo. Não é de hoje que o sistema de saúde vem sofrendo esse tipo de limitação. É só lembrar que a emenda constitucional 95, aprovada com o voto do atual ministro da Saúde, ela limitava os gastos, né, públicos em saúde, quer dizer, o entendimento de que gasto é gasto, né, não que gasto em saúde é um direito das pessoas. E nesse aspecto, o que acaba acontecendo é que o atual governo mantém essa mesma linha, e não só ele, vamos bem entender, não é só o governo federal que partilha desse pressuposto, né? Essa é uma coisa que está na elite brasileira, de entender que o Estado ele é ineficiente, ele só é eficiente para transferir dinheiro público para iniciativa privada. Isso é muito bom, mas para gastar com as pessoas, nesse aspecto, ele não deve ser visto como uma coisa positiva. E o governo brasileiro tem tido, ao contrário de muitos governos pelo mundo, que criaram programas para atender as pessoas em isolamento, que é o caso da Índia, da Inglaterra, da Venezuela, até mesmo nos Estados Unidos, o governo brasileiro aposta numa outra direção, que é a direção do desastre. A Naomi Klein, que é uma jornalista canadense, fez um documentário, fez um livro e um documentário chamado Doutrina, onde ela tenta articular um grande abalo, um grande choque. É muito mais fácil para você empurrar a goela abaixo das pessoas, cortes em direitos, cortes em gastos sociais, de uma forma assim, porque as pessoas estão em pânico por terem sofrido impactos muito grandes. No filme ela discute sobre a tsunami na Ásia, o ataque do 11 de setembro, o furacão do Katrina, enfim, apresenta vários aspectos. Eu acho que o Bolsonaro está um pouco nessa linha. Agora, o que a gente pode pensar em termos assim de alternativas? Eu acho que os poderes constituídos, eles têm limites e a gente tem que pressionar um pouquinho na direção, porque veja só, a população pobre, os movimentos populares, eles estão hoje confinados, como todos os brasileiros, né? No entanto, nós temos pessoas que precisam de apoio e de ajuda imediata. É o caso das populações pobres que vivem em favelas, moradores em situação de rua, trabalhadores e trabalhadoras informais, os desempregados e desempregadas. A população ter recurso para poder ficar em casa é condenar à morte. Então, esse é um aspecto importante que a gente precisava pensar como alternativa. Um programa duro de renda,
a criação de brigadas de saúde para atender as pessoas nas localidades onde elas moram. Algumas comunidades estão fazendo isso espontaneamente. A suspensão, e eu estou usando aqui algumas referências importantes para a gente pensar em alternativas, né? Por exemplo, a suspensão dos pagamentos dos serviços de água, luz, mesmo suspensão dos aluguéis, gás, né? E distribuição de gás e água potável para as pessoas, assim como retomar os programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar. O governo Bolsonaro simplesmente ignorou, e constituir cestas básicas para poder simultaneamente alimentar as pessoas da cidade e manter as pessoas no campo trabalhando, ainda que com limitações, considerando os isolamentos necessários, né? Acho que a questão fundamental hoje se coloca pelo fim do teto dos gastos públicos, que é a revogação da emenda constitucional 95. Além do que, né? Além de a gente ter que enfrentar alguns temas que são empurrados de barriga, né, por parte das elites aqui no Brasil, que é a discussão sobre a taxação das grandes fortunas, que nada contribuem com o caos que se encontra o combate, né, ao coronavírus, embora tenhamos tido assim, algumas posições bastante elogiáveis, né, de organização das coisas e um certo controle sobre o envio de recursos ao exterior. Alguns países avançaram, por exemplo, a Grã-Bretanha e a Venezuela criaram programas de garantia de emprego, o que eu acho que é um elemento muito importante, que vai na contramão daquilo que o Bolsonaro havia proposto de suspensão dos contratos de trabalho. Até, assim, a gente poderia comentar de uma maneira geral, que até a própria Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne as maiores economias do mundo, propôs um programa de investimentos. E programa de investimento quer dizer o Estado agindo, portanto, é a negação mesmo do próprio neoliberalismo, né? Nós do Fórum Popular da Natureza, que a gente iria realizar o fórum no comecinho de junho e que tivemos obrigatoriamente que adiá-lo, nós estamos organizando núcleos pelo Brasil. Estamos fazendo isso no formato digital, obviamente, conversando com as pessoas, tentando montar esquemas para discutir profundamente, junto aos movimentos populares, as condições em que o planeta se encontra e como criar alternativas para isso, né? Para isso, nós vamos fazer cursos de formação que estarão disponíveis a partir da semana que vem no site forumdanatureza.org.br. O site já está no ar, mas os cursos a partir da semana que vem, né? E aí a gente tem que fazer o quê? Embora o coronavírus tenha reduzido a atividade econômica, o que significa menos poluição e menos emissão de gases de efeito estufa, os processos de destruição da natureza continuam, eles interagem e eles criam ambientes inseguros. Nós temos que, portanto, aproveitar esse momento para mudar o modelo econômico e os padrões em que eles se assentam, sob pena de todos sucumbirmos. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Espero que tenha ajudado aí nesse bate-papo sobre o coronavírus. Um grande abraço a todos e todas.